Olá, eu sou Valeriano Camargo e esse é mais um devocional diário, mais um dia acompanhando esse nosso livro, Dia a Dia com Billy Graham. E hoje, dia 4 de junho, nós temos Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Gênesis 6:22. Um dia Deus falou com Noé sobre a maldade da raça humana. O que os homens e mulheres estavam fazendo entristeceu muito o seu coração. Deus disse que enviaria um dilúvio e destruiria o homem, e mandou Noé construir uma arca para salvar sua família e os animais. E a Bíblia diz que Noé creu só que ele nunca tinha visto um dilúvio, muito menos 40 dias de chuva. Ele não tinha um mapa do tempo, uma foto de satélite ou um meteorologista para lhe dizer que uma grande tempestade estava a caminho. Tudo que ele tinha para obedecer era a palavra de Deus. Mas quando veio o dilúvio, Noé foi salvo, com sua família e todas as gerações foram varridas da face da terra. Noé foi salvo porque confiou em Deus. Os dias em que viveu estão voltando a este mundo, e uma catástrofe tão grande como a do dilúvio espera por aqueles que se recusam a entrar na arca da salvação, que é Jesus Cristo. Oração do dia. Pai, perdoa-me porque tenho duvidado quando eu deveria confiar em Ti, assim como Noé confiou. Meus irmãos, o devocional de hoje vai tratar sobre a fé, sobre a confiança em Deus, sobre como nós podemos descansar em Deus debaixo de suas ordens. Muito do que Deus manda nos fazer não vem com um manualzinho, com um mapa detalhado, mostrando como nós vamos fazer e onde nós iremos chegar. Como ele disse para Abraão, simplesmente saia de sua tenda e de sua parentela e vá para uma terra que eu irei lhe mostrar. Primeiro, ele teve que sair de casa para depois Deus mostrar qual seria a terra prometida. Então, é necessário viver pela fé. É muito difícil, mas é necessário. Noé teve fé na palavra de Deus e ele cumpriu a palavra de Deus, ele construiu a arca para sua família, salvar os animais, e no final das contas ele viu que de fato a palavra de Deus se cumpriria. A palavra de Deus se cumpriu e depois do dilúvio só sobrou a família de Noé. Nós precisamos viver pela fé, como está escrito em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O que nós vemos é muito limitado. Nós temos um corpo físico limitado. Nossa limitação não é só a física de enxergar, de ver, mas a nossa limitação também é de imaginar e de pensar o que será do nosso futuro, porque o futuro pertence a Deus. Então, nada do que nós conseguimos imaginar e pensar pode ser de fato executado. Não quer dizer que nós não devamos fazer planejamentos, por exemplo, vamos abrir uma empresa. Precisamos fazer um planejamento, organizar, prever o que fazer, quando fazer. Só que a execução, ela sofre uma série de interferências. E essas interferências nós não estamos preparados para elas. Nós não previmos todos os acontecimentos, porque o futuro não nos pertence. Então, é necessário que nós tenhamos essa fé de que Deus, estando as nossas vidas debaixo da graça de Deus, Ele irá nortear, Ele irá prover, Ele irá nos mostrar para onde iremos. Porque, como está escrito em Abacuque 2:4, mas o justo viverá pela sua fidelidade ou pela fé. Então devemos ser justos, porque sendo justos nós viveremos pela fé. Viveremos sob a crença de que Deus está nos guiando e Ele vai nos cuidar e vai nos guiar. Assim como de fato ele cumpriu com Noé, Noé fez a arca e Deus mandou o dilúvio. Então Deus foi fiel e mandou o dilúvio. Ele não mandou Noé simplesmente trabalhar sem nenhuma
necessidade ou sem nenhuma função. Então, quando se diz que o justo viverá pela fé, o texto destaca que o fiel ele deve manter a sua constância em meio à crise, em meio às dificuldades. O texto nos mostra que, diante da angústia, o profeta ele foi instruído a confiar na fidelidade divina, em vez de se orgulhar, em vez de achar que as coisas boas estariam acontecendo por seu mérito próprio. Não era o seu mérito próprio, era mérito de Deus, era a fidelidade de Deus, porque houve uma vida que estava vivendo pela fé. 1,17, nós lemos que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, Paulo utiliza esse versículo para enfatizar que a justificação ela vem através da fé e não pelas obras, indicando que a aceitação divina vem pela confiança no sacrifício de Cristo Jesus. O texto revela que ele escreve a uma igreja que estava em uma cultura de poder, de valorização dos rituais, e ele diz que devemos viver pela fé. Quando nós colocamos, por exemplo, igrejas que estão muito vinculadas a rituais, inclusive atualmente existem muitas igrejas que vivem mais por rituais do que pela fé. Você deve cumprir essas e regras, essas impostas por homens, porque se você cumprir essa e essa regra, você alcançará a salvação, você alcançará um milagre, você alcançará o seu objetivo e a fé fica em segundo plano. É impressionante isso. Muitas religiões, muitas igrejas estão trazendo para os homens a responsabilidade de se criar uma espécie de troca, como se Deus estivesse em um mercado da fé, em que você oferta algo para receber de Deus uma bênção, uma satisfação de alguma necessidade sua. E isso não existe. Deus não é mercador. Ele é fiel e justo para os seus, para os que têm temor a Deus, para quem é fiel a Deus e para quem dá graças em todas as situações. Como Paulo disse, na abundância e na fome, na prisão e na liberdade, sendo honrado ou sendo humilhado, para tudo eu dou graças. Em tudo eu dou graças. E eu sei viver com tudo, porque Deus me fortalece. Deus fortaleceu Paulo para que ele pudesse viver todas as situações, mas Paulo vivia com fidelidade. Ele declarou que tudo podia naquele que fortalecia ele. Mas Paulo só podia sofrer tudo e receber de tudo porque ele era fiel a Deus. Ele tinha temor a Deus. Ainda que sendo reconhecido como ele dedicou a sua vida a Deus, ele sabia que tudo estava acontecendo por um propósito. Tudo estava acontecendo para que a obra de Cristo fosse posta, fosse exposta, fosse explicada. Entenda? Então, qualquer pessoa que te ofereça uma espécie de troca, você vai deixar tanto no altar porque Deus vai te dar em dobro, em triplo. Não, meus irmãos, não funciona dessa forma. Deus não está à venda. Deus não é um mercador. O que você leva para o altar é nada mais do que a retribuição de algo que você já recebeu de Deus. Não, você não tem nada, nada na sua vida imprestável pode servir para coagir a Deus a te dar algo a mais. Porque tudo que você tem já é dele. O mundo é dele. Você esqueceu que o sopro da sua vida é dele. Ora, se o sopro da sua vida, se você não manda nem o sopro da sua vida, nem o sopro da sua vida é seu, você vai achar que vai levar um punhado de dinheiro, vai entregar uma casa ao altar, esperando que Deus vai te dar o dobro, o triplo que Deus vai te dar. Você está testando Deus? Você está negociando com Deus?
Ficou louco? Já é dele. Esse carro já é dele. Esses milhões de reais já são dele. Ou aquela nota de 100 reais já é de Deus. Você só está ofertando a ele uma parte do que ele te deu, e você não está ofertando a Deus, você está ofertando a obra dele. Esses recursos não vão para Deus. Deus não precisa do dinheiro. Ele é dono de tudo. E ele faz tudo quando ele quiser. Aqueles míseros reais que você está ofertando no altar, eles serão utilizados para a obra de Deus e para abençoar pessoas que são necessitadas. Esse dinheiro vai abençoar pessoas que estão em missões fora do país, que estão cuidando dos pobres, cuidando das viúvas, cuidando de pessoas que passam fome. Ele será usado para pessoas que necessitam da evangelização. Então pare de negociar essa imundícia que você está entregando lá. Não faz absolutamente nada para Deus. Agora, se a sua doação é feita de coração, e é feita com o reconhecimento de que você está simplesmente devolvendo parte do que Deus já havia te dado, você está fazendo pelo próximo um pouquinho do muito do que Deus já fez na sua vida. Aí sim, você está simplesmente cumprindo a sua obrigação. Você está fazendo o que é da sua obrigação, que é de cuidar uns dos outros. E você precisa ter a fé de que Deus vai cuidar de você, de que Deus vai cuidar das suas necessidades. Mas aí é pela fé. Como foi no devocional de ontem. Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Nós não precisamos ficar insistindo com Ele. Deus me dê isso, faça aquilo, eu preciso de um emprego, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa. Ele já sabe, mas Ele quer ver você buscando primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mas esse acréscimo ele vem depois do que é feito primeiro. E qual é o primeiro? Buscar o reino de Deus. Você não vai à igreja buscando uma barganha. Igreja não é lugar de barganha. Você quer barganhar? Então vai lá para a feira da marreta, vai para as pracinhas negociar um carro, vender e comprar. Igreja não. A igreja você deve ofertar o seu coração. Primeiro você tem que ofertar o seu coração, porque se o dinheiro que você deixa lá no templo não estiver precedido do seu coração, ele não vai prestar, ele não vai servir nem para você, essa doação não vai fazer bem a você, e muito pouco para os irmãos necessitados, porque Cristo quer o seu coração. E quando você entrega o seu coração, automaticamente você sente que por você devolve para a obra de Deus, por amor, você devolve sem esperar nada em troca, porque você não está necessitando de nada em troca, você está devolvendo uma bênção já recebida. Então ali é pela fé. Entregue primeiro o seu coração, depois compartilhe com os irmãos os recursos que Deus te deu. E se você não tem recursos financeiros, você tem saúde, você tem braço, então compartilhe com os irmãos os recursos físicos que você tem, trabalhando para a obra do Senhor. Mas antes de tudo é a entrega do coração. É pela fé que o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos guiar e vai nos cuidar. É pela fé, meus irmãos, como está escrito em Gálatas 2:20, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Meus irmãos,
Que sacrifício você pode fazer que vai ser igual ou maior do que o sacrifício do Deus vivo na cruz? Entregar aquele dinheirinho, entregar aquele carro, entregar qualquer coisa. Você acha que vai ser grande coisa se Cristo, antes de tudo, entregou a própria vida por nós? E tem gente que se acha, que se envaidece com uma mísera oferta. Que absurdo! É completamente fora de realidade. Que proporção guarda isso com o texto que diz que o Cristo entregou a si mesmo por mim? Depois de consolidar isso, de que Cristo entregou a própria vida dele por mim, qualquer coisa que eu tente ofertar vai ser uma migalha. Não interessa o que seja, vai ser uma migalha. E se não for de coração, vai ser uma migalha desprezível, que vai ser jogada ao chão. Porque as doações têm que ser de coração, tem que ser de coração. Como aquela senhorinha que tinha só uma moedinha, a única coisa que ela tinha, tudo que ela tinha era uma moedinha, que em termos financeiros não valia quase nada, mas que para ela era tudo que ela tinha e que pela fé ela ofertou. Aquela doação foi muito maior para Cristo do que as grandes ofertas dos figurões da época, que muitas vezes entregavam grandes quantias em valor, mas entregavam com arrogância, entregavam com a certeza de que eles queriam ser reconhecidos como os grandes doadores do templo. Mas o coração deles não estava naquele tesouro ali que estava sendo entregue. Era um tesouro que tinha um grande valor financeiro que chegava ao altar. Mas e para Cristo? E para Cristo? O que chegava para Cristo? Para o altar chegava um grande monte em dinheiro dos fariseus e dos ricos da época. Para o altar chegava apenas uma moedinha simples daquela senhorinha que nada tinha. Para o altar parecia grande coisa, mas e para a eternidade? E para Cristo? E para Cristo? Para Cristo, aquela grande soma de dinheiro, aquele saco de moedas, não valia de nada porque veio sem coração. E daquela senhorinha, aquela única moeda que valia pouco, chegava para Cristo como uma grande oferta, porque antes daquela moedinha, Cristo recebeu daquela senhora o coração, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que sabia que tinha muito pouco, quase nada, mas que tudo que ela tinha era para Deus, era para Cristo. Tudo dela era para Cristo, a vida dela era para Cristo. E para ela não importava mais nada, importava a fidelidade, importava que ela era fiel a Deus, fiel a Cristo, naquela doação singela, simples, de uma coisinha pobre, mas para Cristo foi recebido como um grande tesouro, foi recebido. Cristo fez festa com aquela pequena doação, enquanto desprezou aquelas grandes somas de dinheiro, porque as grandes somas de dinheiro não estavam precedidas do coração, como está escrito em Hebreus 10, 38. Todavia, o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz minha alma. Então, temos que entregar antes de tudo a justiça, temos que ser justos como Cristo foi justo, vivendo pela fé. Meus irmãos, vamos viver pela fé, vamos estudar as Escrituras, vamos trabalhar emocionalmente, vamos trabalhar a nossa fé, para que nossas pequenas ofertas cheguem a Cristo depois do nosso coração. Vamos entregar primeiro nosso coração a Ele e depois vamos devolver um pouco do que ele nos entregou primeiro. Desejo a todos um excelente dia e fiquem com Deus. Até mais.